Olá pessoal, tudo bom? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 10 do capítulo 6 do volume 1 do livro do professor Moisés Nusenvai, do livro de Física Básica, ok? Mais uma questão que envolve os conceitos de trabalho e energia cinética e o teorema do trabalho e energia cinética. A questão diz o seguinte: um cabo uniforme de massa m e comprimento L está inicialmente equilibrado sobre uma pequena polia de massa desprezível, com a metade do cabo pendente de cada lado da polia. Devido a um pequeno desequilíbrio, o cabo começa a deslizar para uma de suas extremidades com atrito desprezível. Com que velocidade o cabo está se movimentando quando a sua outra extremidade deixa a polia? Então, vou estar discutindo com vocês as situações no qual esse cabo está em equilíbrio. Então, as duas metades estão se balanceando dos dois lados da polia, e na situação fora do equilíbrio genérica, além da situação que queremos encontrar essa velocidade. Para resolver essa questão, utilizaremos os conceitos abordados no capítulo. Utilizaremos o conceito do trabalho, do teorema trabalho e energia cinética, e o cálculo do trabalho em si. Isso é tudo que nós precisaremos para resolver essa questão. Então vamos lá. O que temos? Na situação inicial, de equilíbrio, os dois lados da corda, como aqui destacado, eles são iguais e de comprimento L/2. Então, colocando o sistema em desequilíbrio, uma situação genérica seria como aqui apresentado na situação 2, onde esses comprimentos são diferentes. Notem que essa questão, a massa do cabo não é desprezível. Ela tem um valor mzão e tem um comprimento total L. Então, um vínculo aqui do problema é o comprimento do cabo, de tal forma que L1 mais L2 tem que ser igual a L, ok? Então, essa situação fora do equilíbrio, da forma como eu estou desenhando, o tanto que aumenta L2, na mesma proporção diminui o comprimento L1, ok? E então, o que temos aqui, o que nós vamos envolver nossas equações, é o trabalho da força-peso realizado para deslocar um comprimento de cabo na situação de equilíbrio zero até uma certa situação, que é agora a situação que nós vamos tratar na situação de número 3, que é essa situação na qual nós queremos encontrar a velocidade pela qual o cabo está todo, pelo nosso desenho, à direita da polia, com o comprimento total Lzão, ok? Então, essa é a situação na qual queremos encontrar essa velocidade nessa situação. Então, o que vai ser envolvido é o trabalho da força-peso para deslocar o cabo que estava na esquerda para a direita. Então teremos um trabalho da força-peso para deslocar de 0 a L/2, como eu desenhei aqui. Então, adotando o sistema de coordenadas Z para baixo, então essa situação de equilíbrio, Z nulo, então na situação 3, que é a situação que queremos encontrar a velocidade, o cabo, a toda a parte esquerda será deslocada para a direita. Então o comprimento total à direita da polia é Lzão, que é igual a L1 mais L2. Então o trabalho da força-peso é para deslocar de 0 a L/2. Então, como eu destaquei aqui, então encontraremos a velocidade na situação 3 do cabo, utilizando o teorema do trabalho e energia cinética, sendo o trabalho realizado pela força-peso para deslocar metade do cabo L/2 de uma extremidade para a outra. E como é esse teorema do trabalho e energia cinética? É que o trabalho realizado é igual à variação da energia cinética. No caso, é o trabalho aqui da força-peso. Então, o que temos é isso. Então, o trabalho para deslocar de 0 a L/2 é igual à variação da energia cinética, né? Então, será igual a energia cinética na situação final, que é essa, quando o Z for igual a L/2, e a menos o T de 0. Aqui eu já destaco para vocês que adotaremos
como situação inicial, a velocidade inicial é nula, ok? Então, dando prosseguimento, o que nós vamos fazer agora é fazer o cálculo desse trabalho da força-peso, notando que a massa para um certo comprimento de corda varia com a distância, ok? Então, e essa proporção, considerando que a densidade de massa na corda é constante, né? É uniforme, então essa proporção é a proporção que a gente vai mostrar aqui, tipo uma regra de 3. Então, mas vamos lá. Então, para o cálculo do trabalho, né, da força-peso, o que a gente vai ter é que esse trabalho é dado pela integral para deslocar, né, de 0 a L sobre 2, os limites do integrando, da força-peso. Veja que agora eu escrevi a força-peso como um P de Z, né? Então, é uma função da coordenada Z. Então, é P de Z, dZ. Mas, antes de resolver a integral, a gente precisa encontrar como é a dependência da massa com relação à coordenada Z. E para tal, como eu mencionei, consideraremos que o cabo tem uma densidade linear uniforme, então a gente pode fazer a seguinte proporção entre a massa e um certo comprimento do cabo. Então, seja essa regra de 3, o comprimento total do cabo, que é L, equivale a uma massa total do cabo, que é Mzão. Um certo comprimento do cabo, Zzinho, ele equivale à massa desse comprimento, Zzinho, né? Que eu vou estar aqui escrevendo como M de Z. Então, pronto. Então, verificando essa proporção, o que a gente tem vai ser L sobre Z igual a Mzão sobre Mzinho, como aqui destacado. Evidenciando a massa, porque o que nós queremos escrever é a massa em termos da coordenada Z. Então, estou escrevendo o Mz como uma função de Z, né? Então, é um M que é uma função de Z, a massa como uma função de Z. Então, isso vai ser o quê? Vai ser Mzão sobre L vezes Zzinho. Nota que esse M sobre L é justamente a densidade, né? Então, a gente pode estar definindo a densidade linear como M sobre L, né? Como o lambda. Então, a gente poderia também estar escrevendo essa massa em termos da densidade vezes a distância. Na verdade, eu vou usar sempre a forma explícita, M sobre L, porque o que a gente está querendo encontrar é a velocidade em termos dos parâmetros dados no problema. E o que a questão dá é apenas o M e o L. Então, vou estar me utilizando apenas tentar escrever minha velocidade em termos desses dois parâmetros e da gravidade, ok? Então, vamos lá. Então, feito isso, nós sabemos como é a relação da força-peso, né? Então, a força-peso, o P de Z, vai ser um M de Z vezes G. Então, pronto, substituindo isso na integral, resolvemos essa integral, encontramos o trabalho e, com isso, aplicamos esse resultado lá na fórmula do teorema do trabalho e energia cinética. Pois vamos lá. Então, substituindo essa expressão do Mz no cálculo do trabalho, a gente vai ter isso aqui. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu substituí o P de Z por M de Z vezes G, como eu falei para vocês. E o meu M de Z, está aqui ele, né? Ele é dado aqui. Então, aqui eu substituí. Então, M de Z vai ser Mzzinho sobre L vezes a gravidade. Notem que Mzão, Lzão e G são constantes, podem sair da integral, como eu fiz. Então, todos os três saíram da integral. Então, o que eu vou ter é uma integral bem simples, a integral de 0 a L sobre 2, de Z dz. Integral de Z vai ser Z ao quadrado sobre 2, aplicado aqui nos pontos de 0 a L sobre 2. Então, em 0 vai ser 0 e em L2 o que nós vamos ter aqui. Então, esse trabalho de 0 a L sobre 2 vai ser mg sobre Lzão vezes o Z lá, Z ao quadrado sobre 2, aplicado no ponto L sobre 2. Então, vai aparecer um L ao quadrado, aí dividido aqui por 2, vezes um 2 ao quadrado, que vai dar 4, né? Então, isso nos resulta que o trabalho de L, o trabalho de 0 a L sobre 2, vai ser Mzão G, Lzão sobre 8. Pronto. Com a relação do trabalho em mãos, substituímos no teorema do trabalho e energia. Então, o que nós fazemos nós estamos juntando a equação 2 aqui, 2 asterisco, com 1 asterisco e sabendo que a velocidade inicial é nula. Então, encontramos
que trabalho aqui vai ser o mgl sobre 8 e a variação da energia cinética, né, que vai ser a energia cinética no ponto L sobre 2 menos a energia cinética inicial. Então, o que temos é como a dependência, como a massa depende dessa posição Z, então o que a gente vai ter é a função m de Z, só que aqui aplicado no Z igual a L sobre 2, no caso da energia cinética inicial, seria no m do Z de 0. Mas como V de 0 já é 0, então nem precisaríamos nos preocupar com esse segundo termo no lado direito da equação. Então, mesmo assim, aqui eu mostro para vocês, então o m de Z igual a L sobre 2, voltando para essa expressão aqui, né, essa é a expressão que nós estamos utilizando, e estamos substituindo o Z por L sobre 2 e Z por 0. Então, substituindo o Z por L sobre 2, então lá vai ter M sobre L vezes L sobre 2. Então, corto os L's. Então, o M de Z de L sobre 2 vai ser igual a M sobre 2. No caso de M de Z igual a 0, vai ser 0, mas o V0 também era 0, então, de toda forma, o segundo termo do lado direito da equação já ia zerar. Então, por fim, o que temos é que do lado esquerdo temos mgl sobre 8 e do lado direito vamos ter, né, esse camarada aqui foi o que a gente encontrou, m sobre 2, está aqui ele, e o v ao quadrado sobre 2. E com isso isolamos, né? Então corta esse m com esse m, o 4 aqui com 8 vai aparecer um 2 e aqui é o que resulta, né? Então apenas tirando a raiz quadrada, finalmente encontramos que v é igual a raiz de gl sobre 2. É isso, pessoal. Por fim, eu gostaria só de destacar aqui quais foram os conhecimentos utilizados para resolver essa questão. Foi o cálculo do trabalho em si, como é a definição de trabalho, e o teorema do trabalho e energia cinética. É isso, pessoal. Tchau, tchau.